Então, recapitulando, foi que nós já vimos semana passada. Semana passada... eu não subi o vídeo de semana passada, né? Então, quem não veio e não me pediu, ficou sem vídeo. Mas o vídeo da semana passada está lá. Então, se você faltou e esqueceu de pedir o vídeo, eu sugiro que você veja quando eu postar. A gente falou de mapas e de exceções, que é o que nós vamos usar hoje para pensar em repositórios. Então, vamos entender qual é a ideia. Quando a gente fala em banco de dados, ou seja, em guardar e recuperar dados, nós temos uma sigla que é muito comum e muito utilizada, que é a sigla do CRUD. CRUD. O C vem de create, o R vem de read, o U de update e o D de delete. Então seria a ação de criar, ler, atualizar e escrever dados. Como nós não usamos banco de dados, todas as nossas operações são feitas em memória. Então nós precisamos guardar as nossas informações em estruturas de dados, que vão ser listas, mapas, conjuntos e outras estruturas. E aí, através dessas estruturas, nós fazemos as operações de adicionar novos elementos, obter os elementos que existem, atualizar os elementos que existem e apagar os elementos que estão inseridos. A gente faz essas 4 operações. Então, vamos pensar de forma simples num repositório de pessoas. Então, um repositório de pessoas, ele guarda pessoas. Então, vamos salvar aqui com rep.py class pessoa. Então, a nossa pessoa vai ser bem simples, vai ter nome e idade, e o meu repositório de pessoas guarda pessoas. Cala a boca, Copilot. Deixa eu silenciar o Copilot aqui um instante, depois a gente continua. Se os meus elementos, voltando para a aula da semana passada, se os meus elementos são indexáveis por uma chave, a gente acaba utilizando um dicionário. Se eles não são indexáveis por chave, é porque normalmente a ordem é relevante. No caso aqui, nós poderíamos ter um identificador, um CPF, uma coisa assim. self.cpf CPF. Então, só lembrando, o identificador das atividades normalmente é um nome para simplificar a atividade, mas o identificador tem que ser algo único entre todos os elementos. O que é comum de nós usarmos como chave, como identificador único? Você vai fazer qualquer coisa no GovBR, é o CPF. Quando você vai acessar um sistema, uma coisa na internet, o que é que normalmente você usa? O que vocês costumam usar? Digam aí. Você usa e-mail, que é o mais comum. Quando não é e-mail, normalmente você tem um login que é integrado a alguma plataforma. Um SSO, um Sign, alguma coisa assim, Single SSO. Pesquisa aí pra mim o que é o SSO, Narciso, eu esqueci aí qual é a SSO, sim. SSO. É sobre a autenticação única, eu esqueci a sigla dele. Então você loga no serviço através do Google, você loga no serviço através do Facebook, do Meta. Mas, ou essa tua chave única normalmente é um e-mail, o seu telefone, que também é único, né? Telefone, o seu CPF, ou um nome de usuário, username, nome de usuário normalmente próprio do serviço que você está criando. Às vezes você cria um nome de usuário próprio, por exemplo, no GitHub você pode logar com a sua conta de e-mail ou com o seu nome de usuário. Meu é CNAPK, o de vocês pode ser qualquer outra coisa. Então, normalmente essas são as chaves. Dependendo do sistema, existem chaves do sistema.
vocês não escolheram a matrícula. A matrícula atua como nome de usuário dentro da organização universidade. Existe uma matrícula única e por aí vai. Certo? O que é SSO? Single Sign-On. Sign only, assim? O G na frente, o G no lugar do meio. Ai, que senão fica de cantar, né? É uma autenticação única, né? Autêntica. SSO, assim? Então você está logado no Google e aí você consegue se autenticar em outras plataformas através do Google. Single Sign-On. Seja bem-vindo, Esdras. Tá, então vamos lá. O meu repositório guarda pessoas. Como essas pessoas têm uma chave que é única, eu vou utilizar essa chave para guardar as pessoas. E aí a gente vai acabar criando pessoas. Eita, pensei que vocês tinham emendado o feriado. Que bom que vocês vieram. Chegaram meia hora de atraso. Mas que bom que chegaram. Def init. Self. Pessoas é igual a um dicionário de string para pessoa. Aqui. Vamos agora para as 3 operações. Eu vou dar aqui o nome das operações. Vamos lá, só para situar, hoje a gente vai usar a ideia, as coisas que nós vimos semana passada, que são os mapas e os dicionários, para montar repositórios, serviços e facilitar a integração entre os elementos. Tá? Então, o que é que a gente tem que pensar? Os meus dados, eles estão armazenados utilizando alguma chave ou não? No caso aqui, a pessoa tem uma chave que seria o CPF, a matrícula, o telefone, o e-mail, que são únicos e só ele tem acesso. O que seria o CRUD, para quem se perdeu? CRUD vem de create. Bora lá. O que é o R do CRUD? Read. O que é o U? Update. Eu fico dando Ctrl Enter. E o que é o D? Delete. Create, read, update and delete. Sai, carniça. Então, o nosso create seria a ação de adicionar algo ao repositório. Criar o teu login, criar a tua conta. Então, create. Tá? Ou então, add, adicionar, insert. Todos têm essa ideia. Criar, adicionar, inserir é colocar algo que até então não existia. Vou usar o create para a gente gravar o nome. Então, para criar a pessoa, eu vou precisar dos dados da pessoa. Ou você recebe os dados separados, ou você recebe o objeto pessoa. Vou receber aqui o objeto pessoa. E aí eu só posso criar um elemento se a chave desse elemento for única. Se você tentar se cadastrar de novo na universidade, vai dar lá um conflito. Ops, essa pessoa já está cadastrada, esse CPF aqui já foi encontrado. Se alguém tentar usar o seu e-mail ou o seu ID, ele vai dar conflito. Então, antes de tentar colocar essa pessoa no sistema, eu tenho que ver se ela já existe. E eu verifico se ela existe, se pessoa. Vou usar o CPF aqui, tá? Pessoa.cpf em self.pessoas. Esse CPF já existe no sistema? Se já existir, raise de exception. Pessoa já existe. Peraí, eu botei o CPF como inteiro? Não, vai ser string. Porque o dicionário, a chave do dicionário é string. Se ele não existir, ele não vai disparar a exceção, e aí, vida que segue, agora eu preciso adicionar essa pessoa no repositório. Então, self, pessoas, em qual posição? Pessoa, ponto, CPF, recebe pessoa. Então, eu uso a chave
para armazenar o objeto. Eu uso a chave para armazenar o objeto. Então, create. Próximo, depois do create, seria o read. Vamos pegar uma pessoa. Get pessoa. Read é a ideia de obter os dados. Ok, eu quero os dados dessa pessoa. Então, eu preciso do CPF, que é a chave que vai me permitir achar a pessoa. Então, aí aqui eu tenho duas opções. Se eu fizer só isso, self, pessoas, CPF, o que é que pode acontecer? O que acontece se esse CPF não existir, que a gente viu essa aula passada? Ele dá uma exceção do tipo chave inválida. Chave inválida. Eu poderia usar as técnicas que a gente viu. Como eu não quero que seja lançado chave inválida, except key error. Isso daqui é o que vai acontecer se essa criatura não existir. Ele vai disparar uma exceção. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou só mudar a exceção aqui. Exception. Pessoa. Sei que isso vai dar um nó na cabeça de vocês, a gente vai por partes aqui. Pessoa, CPF, não existe. Bora lá. Vamos por partes aqui, vamos logo aqui fazer um exemplo. Vou criar um repositório. Criei o repositório. Vou botar alguém dentro desse repositório. rep.create. Vou criar aqui uma pessoa que vai ser o David. O David precisa do que mais? Não, precisa do CPF, do nome e da idade. Então o CPF do David vai ser 1, 2, 3. O nome do David vai ser David e o David é novinho. Ele tem 22 aninhos, está terminando a faculdade. rep.create. Vou criar aqui outra pessoa também. O 456. Josué. E tem 23 aninhos. Fazer um toString aqui simplesinho. Def str. Eu vou retornar apenas o nome, depois self.idade. Vou botar logo tudo aqui. Self.cpf. Vamos lá. Só para a gente ver os dados. Então aqui eu criei o repositório, criei o David, criei o Josué. Se eu mandar imprimir o David, print rep.get pessoa. Vamos pegar o... Eu pego através do nome ou da chave? Ou do CPF? CPF. 1, 2, 3. Então esse daqui é para imprimir Python rep.py. 1, 2, 3, David 22. Se eu tentar o 456, 456, Josué 23. Ok? E se eu tentar o 457? Bora, quem tá aí ainda? Se eu tentar o 457, ele vai procurar o 457. 457 existe? Não existe. Se esse pedaço de código não existisse, vou comentar ele todo, tá? Se esse pedaço de código não existisse, tentar acessar uma chave que não existe no mapa dispara uma exceção, que é um comportamento 457, que é a reação a um comportamento inesperado. Qual foi o tipo de exceção que ele me lançou? Um key error, que a gente viu semana passada. Ele dispara uma exceção que sai quebrando toda a pilha até chegar aqui. Só que eu não quero que ele dispare um key error. O que é que eu posso fazer? Eu posso capturar esse key error. Ele vai disparar a exceção. Ops,
eu botei essa exceção dentro de um try except. E aí eu já cheguei aqui na reação, no comportamento. Ao invés de simplesmente chegar a um erro genérico lá em cima, eu quero que ele suba a minha exceção, que no caso é pessoa 1, 2, 3, na verdade ficaria melhor CPF 1, 2, 3, não cadastrado. Então quando eu tentar rodar agora, ao invés de aparecer um key error, vai aparecer um CPF 457 não cadastrado. Foi gerado aqui nesse raise, tá vendo? Então isso daqui segurou o key error que foi lançado e lançou, ó, ele tentou, o acesso está jogando um key error. Peguei ele, não deixei ele sair dessa ação e eu joguei a minha exceção personalizada que diz CPF não encontrado. Bora colocar isso daqui dentro daquele loopzinho maroto que a gente sempre faz. Def main, rodar a main aqui fora, criei o repositório do lado de fora, peguei a linha, quebrei os argumentos, como eu vou fazer interativo, eu vou fazer assim, ó, fazer um print especial, vou colocar o cifrãozinho e não vou colocar quebra de linha, vocês vão verem como é que vai ficar. Line.args, não é args, é ponto split, e agora a gente vai para o nosso loopzinho. Se a pessoa digitou show, vamos na sequência para não esquecer. Se ela digitou end, eu dou break. Sim, muito bem. Muito bem. Faça para sempre. Se ela digitou end, eu dou um break. Se não, se digitou, vamos fazer em pedaços. Se ela digitou ADD, eu vou ler. O que é que eu vou ler? Se args 0 for igual a ADD, eu preciso de quais informações? Do CPF, do nome e da idade, não é isso? Então, eu vou mandar para dentro do repositório essas informações. O CPF vai estar no primeiro argumento, o nome vai estar no segundo argumento, primeiro não, né? Argumento 0 é o ADD, argumento 1 é o CPF, argumento 2 é o nome e o argumento 3 vai ser a idade, só que eu quero isso aí inteiro. Então, int de args 3. Else if. E se a pessoa digitar um get, eu vou querer que ela diga o CPF. Então eu vou dar um print de rep.getPessoa e vou passar o CPF, que está no argumento 1. Se não, print comando inválido. Então pronto, eu já tenho o ADD e o get. Consigo criar pessoas e ler as pessoas. Eita batedeira. Bora lá. Ó, já apareceu o cifrãozinho, né? Se eu der um get David, o que é que vai aparecer? Não tem nada cadastrado, vai dar... Ups! A minha exceção quebrou o meu loop, tá vendo? Ó? Ele tentou acessar o David, não conseguiu, disparou a exceção e quebrou tudo. Se eu não quero que o meu código quebre aqui, o que é que eu vou ter que colocar bem aqui? Um try, tentando realizar a ação. Desliga esse módulo isolador, por favor.
Se por acaso alguma dessas ações der erro, ou create ou get, eu vou capturar, se ele for do tipo exception, e vou imprimir a exceção que chegou até mim. Vamos utilizar o que a gente viu semana passada aqui. Ó. Então, se o create disparar a exceção, pessoa já existe, vai ser impresso aqui. Ó. Pessoa já existe. Ele não quebra o loop e cai aqui. Se o get disparar a exceção, quebra o loop, não quebra, né? Eu segurei o loop e imprimi aqui e voltei para o try. Então, bora tentar de novo. Se eu der um show, vai dizer comando não existe. Agora eu dou um add, 1, 2, 3, David de 24 aninhos. Get, David, vai dar o quê? Vai dar que não existe, porque a chave não é o nome, a chave é o CPF. Eu teria que dar um get em quê? 1, 2, 3. Aí ele vai dizer 1, 2, 3, David 24. Se eu tentar adicionar outra pessoa com o mesmo CPF, Josué com 30 aninhos, o que o nosso código está programado para fazer? Bem aqui, ó. Se o CPF já existe, eu poderia dizer que o CPF já está cadastrado. Essa exceção é disparada, ela é capturada aqui e ele mostra a exceção. No caso aqui, vai dar pra gente que a pessoa já existe, né? Que era a mensagem que tinha antigamente. Certo? Bora de novo aqui. Adicionar 1, 2, 3, vai ser a dona Mia, que tem 18 aninhos. Se eu der um get 213, vai aparecer a dona Mia. Se eu tentar adicionar no 213 a Bia, de 29 aninhos, vai dizer que a chave já está cadastrada. Se eu quiser adicionar outra chave, não tem problema nenhum. 215 a Maria, com 30 anos, vou adicionar no 216 a Dona Maria. Posso adicionar a Dona Maria no 215 e no 216? Sim, porque a chave é o CPF, não o nome. Não tem problema nenhum ter 2 Marias, 3 Marias, 4 Marias, porque a chave aqui é o CPF. Quem não pode ter duplicidade é o CPF. Se eu perguntar quem está no 215, a Dona Maria de 30 anos, e quem está no 216, também a Dona Maria de 30 aninhos. Observe que por conta do nosso loop, se eu esquecer um parâmetro, se eu der só um get puro, o meu get puro vai tentar acessar o argumento 1. Não mandei argumento 1, eu dei só o get sozinho. Ele vai tentar acessar um vetor com a posição que não existe, vai disparar um index error, mas ele não vai quebrar o meu código. Vai só capturar a exceção, aqui ó. Capturou a exceção, imprimiu a exceção e voltou para o loop. Então, se eu fizer isso, vai dar assim. Se eu der qualquer outro erro do mesmo tipo, da mesma forma, ele vai capturar a exceção, por exemplo, adicionar 1, 2, 3 a Ana, e aqui deveria ser a idade da Ana, né? 40 anos. Ele vai pegar o 40, tentar converter para inteiro, não vai conseguir, vai disparar uma exceção, a exceção vai ser capturada, ele não finaliza a ação, mas o meu código não quebra. Ó, estou tentando converter para inteiro, não consegui, mas eu mantive no loop. Se eu tentar pegar 1, 2, 3, CPF não cadastrado. Tudo bem? Então, isso daqui a gente já deu o create e já deu o get. Esse get, ele serve tanto para a leitura, o read, como ele serve para o update.
Em banco de dados são ações distintas. O read é apenas a obtenção dos dados e o update implica em escrever no banco. Só que aqui a gente está pegando o objeto todo. Tendo o objeto, eu poderia fazer o que quisesse com o objeto. Exemplo, vamos tentar envelhecer. Else if args.arg0 ponto. Vou pedir para ele ficar mais velho. O que é ficar mais velho? É pegar a idade e aumentar mais um aninho, né? Então, para isso acontecer, eu vou pegar a pessoa com esse CPF, ó, como é simples. Vou pegar a pessoa com esse CPF, rep.get, get pessoa, cadê o CPF? Argumento 1. Isso daqui vai me retornar uma pessoa. Então agora eu tenho uma pessoa. Está aqui a pessoa. Pessoa, que é uma pessoa. Peguei a pessoa. O que seria fazer era ficar mais velha. Pessoa, ponto, idade, mais 1. Quando eu obtenho o objeto, eu posso manipular os dados desse objeto. Manipular, alterar, o objeto é meu, o objeto está aqui comigo. Então, se eu cadastrar a pessoa, botar ela para envelhecer e ler os dados dela, vou adicionar aqui 1, 2, 3, David tem 20 anos. Cadê o 1, 2, 3? David de 20 anos. Vamos fazer o senhor 1, 2, 3 ficar mais velho? Cadê o 1, 2, 3? É o senhor David de 21 anos. Ok? Agora vamos lá. O que é que eu não consigo fazer aqui? Esse get me dá o objeto. Eu estou te dando o objeto do David na tua mão. Você consegue manipular o objeto do David. O que é que você não consegue fazer? Substituir ele por outro objeto. Que o get te dá o objeto. O get não te dá acesso ao dicionário. Para substituir ele por outro, você teria que acessar o dicionário e substituir o objeto. Então, teria que fazer algo como assim, ó. Tá vendo aqui o create? Se eu tirar essa limitação, o que vai acontecer? Ele vai estar o tempo todo substituindo. Se ele não existe, ele vai ser criado. Mas se ele existe, ele vai ser substituído. Isso seria, entenda assim, seria o equivalente à operação do update na sua forma mais geral. Eu consigo trocar o objeto que está ali. Porque só nesse formato aqui, você não tem direito ao dicionário para sobrescrever aquela entrada do dicionário. Você tem direito ao objeto para alterar uma informação do objeto, mas você não consegue substituir o objeto que está ali. No Java, você teria duas ações. Você teria o get e você teria o set. Quando a gente trabalha com algumas linguagens, elas não têm essa sintaxe de caixinha. Tá vendo aqui a sintaxe de caixinha? No Java, você teria que fazer métodos distintos. Por exemplo, set pessoa.cpf pessoa. Isso daqui seria para setar self.pessoas.get pessoa.cpf. São variações dessa sintaxe. Enquanto o Python ele coloca as duas na mesma sintaxe de caixinha, tanto serve para a gente fazer uma leitura, como serve para fazer uma escrita. Aqui eu tenho uma operação de escrita, eu jogo a pessoa dentro da posição. Aqui eu tenho uma operação de leitura. Eu pego a pessoa que está nessa posição. Estão vendo? É a mesma sintaxe de índice. Mas algumas linguagens como
JavaScript, Java, eles são ações diferentes. Eu tenho um set ou então um insert, vai variar, e eu tenho um get. Get para pegar o objeto, insert para inserir o objeto dentro da caixinha, tá? Então esse é o ajuste do update. O get serviria para os dois, tanto read quanto update, mas para trocar o objeto eu preciso de novo dessa operação aqui. O que é que fica faltando? Eu já tenho aqui o create, né, assim? Que seria o equivalente ao add ou insert. Eu tenho o read e o update, que daria através do get. O que é que falta? Deletar. E o deletar é muito simples. Delete pessoa, self, CPF. Deletar é dar um del. Self, ponto, pessoas, CPF. Você perceba que em nenhum momento eu tenho um for aqui, tendo que navegar atrás do repositório para saber se o elemento está lá ou não está lá. Essa é a ideia de ter as chaves. As chaves fazem para mim, permitem o acesso direto através da chave. Então aqui seria o deletar pessoa, pegar pessoa, se fosse para colocar tudo em português, né? E aqui inserir pessoa. Deletar, para ficar tudo no passivo. Inserir, pegar e deletar. Else if arg0 igual a del, preciso do CPF, rep.deletar pessoa de arg1. Vamos testar. Então, add 123 David com 15 anos. Get 123, ok. Deletar 123. Se eu der um get de 123, é para dizer que não existe. Ok? Se eu der um del de 123 de novo, ué, que é isso? Del 123. Ué, de onde é que está vindo isso? Deletar pessoa. Deletar pessoa. Ué, sei não. Algumas operações elas disparam erros silenciosos. Quando você tentar deletar um elemento que não existe, Python. Vamos pegar aqui o meu dicionário, vai ter as chaves A, que vai ser banana. Se eu perguntar cadê meu dicionário, está aqui. Se eu der um del de dicionário na posição A, ele vai deletar. Mas se eu tentar deletar de novo, ele deu um erro. Qual foi o erro que ele deu? Mas ele deu um erro. Ele deu um key error. Ou seja, essa chave não existe. Ele não consegue deletar uma chave que não existe. Então vamos tornar esse erro mais explícito. Eu vou tentar. Se eu conseguir deletar, ótimo. Se eu não conseguir, ele vai disparar um key error e aí eu posso disparar a minha exceção mais explícita de CPF não cadastrado. Tá vendo aqui, ó? Explícito aqui o meu CPF não cadastrado. Não é isso que eu quero não. ADD 123 David 34. Get 123, ok. Del 123, ok. Del 123, o que é para aparecer? CPF 123, não cadastrado. Nem sempre você precisa fazer as coisas
orientado, assim, com exceção, disparando exceção. Por exemplo, você poderia ver se a criatura existe. Ó, como talvez fique mais fácil assim, ó. Se CPF not in self.pessoas, se o CPF não está na lista de pessoas, então eu disparo a exceção. Eu nem tento deletar, eu checo primeiro e depois deleto. O que vocês acham que é mais eficiente? Esse caso aqui ou o caso anterior? Ó, vou voltar aqui. O que vocês acham? Agora estrutura de dados, né? Brincando de estrutura de dados. Não. O que vocês acham que é mais eficiente? A opção A, de cima, a opção B, de baixo? Vamos lá, não estou perguntando o que é mais legível. Eu estou perguntando, computacionalmente falando, o que é mais eficiente. Não. Em termos de custo de computação, qual dos dois, entenda, vai performar mais rápido? Semana que vem a gente vai ter uma aula só sobre estrutura de dados. Essa semana a gente vai ter uma aula de teoria, outra aula de programação, mas semana que vem vão ser as duas aulas de teoria. O semestre está chegando perto do final e aí eu não posso mais ficar com tanta folga assim. E aí a gente vai ver tabela hash, árvore, um monte de coisa. Mas de forma resumida é assim, todas as coisas têm um custo. Se vocês olharem para cá, nesse caso aqui, ele faz uma consulta. O CPF está nessa lista, significa que ele percorre a tabela hash fazendo uma consulta para saber se o CPF está ou não está. Fez a primeira consulta. Supondo que ele esteja, ele aqui ainda faz a segunda consulta. Apague a lista, né, a estrutura nessa posição. Então ele fez a primeira consulta para saber se o CPF estava ou não estava e fez a segunda para fazer a remoção. Nesse caso aqui, ele só faz uma consulta. Ele verifica se o CPF existe já apagando. Então aqui eu tenho o dobro de custo do que esse daqui, por incrível que pareça. Aqui ele só faz uma ação de consultar e se existir ele já apaga. Aqui eu tive duas ações de consultar para o caso de ele apagar. Significa, seja na tabela hash, fazer o cálculo do hash, lidar com as colisões, ou seja na árvore que a gente vai ver semana que vem, a descer pela árvore até encontrar o elemento que eu quero ou não. Então é isso. Ok, então eu tenho a opção de deletar, pegar e inserir. Para a gente finalizar só esse CRUD mínimo aqui, eu teria também a opção de pegar todos. Seria um equivalente a listar. Def listar pessoas. E aí, para esse listar, eu preciso migrar do tipo interno, que é um tipo de dicionário. Tá vendo? Eu estou mapa de pessoas para uma lista de pessoas. Normalmente o dicionário, ele vai te retornar, né? Quando você quiser listar, pegar todos, uma lista. E aí a gente vai agora precisar de dois aspectos. Vamos lá. Para a gente pegar o conteúdo da aula da semana. Número 1. Se eu quero só os objetos, eu posso manipular o objeto, assim, diretamente ou indiretamente. Vamos fazer manual. Eu quero uma lista de pessoas. Eu quero uma lista de pessoas. Uma lista de pessoas é uma lista de pessoa. Poderia começar com a lista vazia, percorrer todos os elementos do meu dicionário. Para cada pessoa em
self.pessoas.values lista.append de pessoa. Percorri o dicionário, preenchendo a lista e no final eu retorno a lista. Tá aqui, minha lista de pessoas. Então, se eu pedisse para listar, elif args 0 recebe list, eu teria rep.listar pessoas. Isso daqui me retorna uma lista de pessoas. Vou chamar aqui, ó, lista. Como é que eu converto isso daqui para uma lista de textos? Para cada elemento, eu vou transformar, a gente já fez isso na bodega, né? Elemento na lista. E aí eu posso juntar tudo isso utilizando o join. Transforma a minha lista em uma lista de textos e junto esses textos com a quebra de linha. Então, vamos aqui. Adicionar 1, 2, 3, a Bia de 20, adicionar 4, 5, 6, o Theo de 21, adicionar 2, 3, 4, a Ana de 22. Listar Bia, Theo e Ana. O dicionário ele está mantendo a ordem de inserção. Beleza? Mas se eu quisesse ordenado, uma ordenação diferente, quero ordenado por nome, aí eu tenho que aprender a ordenar. Então vamos lá. Vamos ordenar por nome. Entenderam aqui esse modelito? Isso daqui é o modelo esticado. Por que o modelo esticado é útil? Porque você poderia fazer uma filtragem. Eu quero só as pessoas maiores de idade. Exemplo, poderia colocar se a pessoa ponto idade for maior ou igual a 18. Vantagem de a gente entender esse modelo aqui manual é poder adaptar para as nossas realidades. Eu estou fazendo uma busca, quero todo mundo que tenha 1, 2, 3, seja no CPF, seja no nome, seja em qualquer canto. Não é assim quando você digita algo no celular? Ele tanto procura no nome dos contatos, como procura no telefone dos contatos. Se você digitar um pedacinho do telefone, 3442, ele vai procurar no nome. Se você digitar Ana, ele vai procurar no telefone ou no nome. Então, você consegue fazer a filtragem aqui, que é a atividade. Supondo que você não queira filtragem, você quer só isso. Mas se você não precisasse de filtragem, você poderia fazer isso de uma forma resumida. Poderia fazer assim, ó. Eu quero transformar em lista o self.pessoas.values. Isso daqui é um iterador, tá certo? E aí, esse iterador eu transformei em lista. Joguei para o construtor de lista. Ele criou uma lista com as pessoas. Só que eu não quero isso. Eu quero as pessoas ordenadas. Então, aqui a gente vai ter que aprender como é que faz a ordenação em Python. Bora lá. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Gemini. Vamos fazer o teste aqui. Ver se ele consegue me ensine como ordenar elementos de uma lista de objetos em Python. Com certeza, ordenar uma lista de objetos em Python é uma tarefa muito comum e pode ser facilmente usando o sorted ou o método .sort da lista juntamente com o argumento chave. O conceito principal é ordenação por chave, que é a ordenação mais simples.
Quando você ordena uma lista de objetos, em vez de números ou string simples, o Python precisa saber qual atributo usar para comparar. É por isso que serve a chave. A chave recebe uma função que é chamada em cada elemento da lista. O valor que essa função retorna é o que o Python usa para determinar a ordem. Na maioria das vezes, essa função é criada usando lambda ou módulo operator. É compreensível, mas vamos lá. Olha que interessante. Nome, idade e nota. Aqui é a representação de texto. Aqui ele criou os alunos e agora ele vai usar a ordenação. Se eu quero ordenar por chave, eu digo que para cada aluno ele retorna nota aluno nota.media. Eu sei que vocês não entenderam, né? Vamos lá. Qual é a ideia? Tem várias formas de ordenar isso daqui, sim ou não? Sim, né? Ele precisa que você diga como é que você vai ordenar. Você tem formas diferentes de ordenar. A mais simples de todas é você escolher um valor e dizer para ele qual é esse valor. Você não precisa dizer para ele como comparar os elementos, isso seriam formas mais avançadas. A mais simples é você diz para ele qual é o valor. Só que você diz para ele qual é o valor através de uma função. Então, eu vou chamar aqui a minha função, vou chamar ela de critério. Qual o critério que eu vou utilizar? Esse critério vai receber uma pessoa, não é verdade? E vai retornar alguma coisa. Se eu quero que ele use o nome, eu vou usar pessoa.nome. Tá vendo? Isso daqui é a minha função que define o critério. E aí eu tenho duas formas de fazer. A primeira, pega uma lista e a gente chama de inplace. Ordena a própria lista. Eu diria o seguinte, lista.sort, e aí você precisa dizer como. Existem muitas formas, muitos parâmetros que você pode utilizar. Do sort. Muitos parâmetros. O mais simples é dizer qual é a chave. A chave é o critério. Ou seja, ele vai jogar cada uma das pessoas aqui nessa função, pegar esse valor e ordenar de acordo com os valores. A minha lista vai ser ordenada de acordo com os valores. Bora testar aqui. É muito ruim ter que digitar o tempo todo, né? Eu vou copiar isso daqui para não ter que... ordenar, né? Porque pedia por ordem alfabética e por ordem de idade. Aí eu pesquisei no fórum e ele deu essa... Eu vou mostrar algumas formas de fazer e elas são diferentes. Então vamos prestar atenção aqui, tá? Deixa eu só preparar os meus dados aqui. Para não ter que digitar sempre. Vou pegar esses dados aqui. Ctrl+Shift+C. Ctrl+C. Então, vamos aqui, ó. Botei aqui os 3 dados. Se eu der um list, vai Viana, Bia e Theo. Veio ordenado? Por nome? Ana, Bia e Theo. Ele utilizou a função critério, que recebia a pessoa e retornava um valor. E ele usou esse valor para definir o que é que ele ia utilizar. Se o critério fosse o CPF, list 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Agora ele está usando o CPF. Quando você quer criar uma função bem simples, que só faz um tratamento de dados, como essa daqui, que pega um objeto e retorna outro, você pode criar a função aqui dentro. Isso daqui a gente chama de função lambda. A função lambda é uma função criada agora. Ela vai pegar uma pessoa
e retornar pessoa.cpf. Então essa função, isso daqui, esse nome lambda, é uma função que está sendo criada agora, aqui dentro nesse ponto, e que ela faz normalmente uma coisa simples, que no caso aqui é receber uma pessoa e retornar o CPF da pessoa, para evitar ter que criar uma função à parte só para isso, tá vendo? Então quando vocês estão vendo aqui esse lambda pessoa.cpf, é a mesma coisa disso. Criei uma função que recebe uma pessoa e retorna o CPF. Eu usei também. Hã? Mas assim, vocês entenderam o que é o lambda, de onde é que ele surge? Por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui só para vocês entenderem. Eu poderia criar uma função que soma duas coisas, né? E aí chamar essa função de soma. Mas eu posso criar uma função lambda que vai receber um x e um y, tá vendo? E vai me retornar x mais y. Isso daqui é uma função, correto? Acabei de criar agora, pufs, uma função que recebe duas coisas e retorna soma. Como essa função existe, eu vou passar os parâmetros para ela, 5 e 11. Isso daqui é a função. Isso daqui são os parâmetros. 16. Entendeu? Então, em JavaScript, seria o equivalente a fazer isso. Vou criar uma função que recebe A e B e retorna A mais B. Isso é a função. Aí ele chama de função o quê? Função anônima, a função sem nome. Tá vendo aqui essa função? Eu posso chamar a ela para os valores 5 e 6 e vai me retornar 11. Então, quando eu preciso de uma função e quero criar ela ali na hora, a palavra-chave do Python é lambda. A função lambda, ela tem um monte de limitações em Python, ela não é assim uma função tão poderosa, mas por agora, para vocês, ela resolve, tá? Então, se for só você quer só pegar um critério, e normalmente as atividades de vocês vão ser só ordenar por critério, ordenar por nome, ordenar por isso. Que é isso, meu povo? Ar-condicionado mijando. Bora aqui, ó. Presta atenção agora em duas coisas que provavelmente vocês vão receber. Vocês vão receber tanto o método sort quanto a função sorted. Qual é a diferença? Deixa eu ver se ele diz aqui na função. Diz não. O sort, pronto, ele diz aqui na função. O que é que o sort faz? Esse sort olha a palavrinha aqui que ele usa. In place, ou seja, ele altera o vetor. Ele faz a ordenação alterando o vetor. Se eu não quero alterar o vetor porque eu não posso, se eu posso alterar o vetor, 3, 2, 1, 6, 7. Está aqui o A. O que acontece se eu chamar A.sort, que é que ele me devolve nada. Ele não devolve nada, mas o que é que ele faz? Ele ordena o vetor. Então, o método sort, chamado a partir do vetor, ele não devolve nada, mas ele ordena o vetor. Vamos fazer de novo aqui. Eu tenho uma outra opção que não é o in place, que me retorna um novo vetor. É o sorted. Se eu mandar um sorted de A, ele vai fazer o quê? O que é que vocês estão vendo? Ele me devolveu uma nova lista, só que a lista está ordenada. E como é que está o A original? Do jeito que ele era. Então, eu tenho a opção de alterar a lista original e eu tenho a opção de criar uma nova lista com o vetor ordenado. Mas o sort faz os dois? Não. O sort altera o vetor original. O sorted, que é uma função, presta atenção que aqui é um método. Ele é chamado com um pontinho, ó. Lista, aqui é a lista, e eu boto um ponto e chamo um método da lista. Aqui é uma função que recebe a lista e retorna uma nova lista alterada. Ok?
Então, dependendo do algoritmo, um é melhor do que o outro. No caso aqui, eu nem sei se faz diferença, no caso do JavaScript e do Python. Sai o mesmo resultado, só que às vezes você não quer alterar os valores originais. Você quer uma nova ordem. Exemplo, você tem a lista original, que são as pessoas numa fila. Você não quer tirar as pessoas da fila, mas você gostaria de saber se a fila tivesse ordenado por idade, qual seria o mais novo e qual seria o mais velho. Você pega e faz um sorted nela para ter uma nova lista ordenada, porque você não pode perder a informação original da ordem. Entendeu? Então, nesse caso, quando você não pode perder a informação, ou você tiraria uma cópia, ou você chama logo sorted, que te dá uma nova lista. Tudo bem? Então, neste caso aqui, a gente poderia usar o sorted. Então, olha aqui como, se eu compactasse tudo, olha como meu código ficaria trivial aqui. Ó. Eu não quero ordenar por CPF, por nome. Eu vou retornar vou retornar sorted de list de self.pessoas.values. Pronto, em uma linha, peguei todas as pessoas, transformei em lista e ordenei por nome. Aí você lembra, não é porque você pode fazer algo que você deve fazer algo. Tá bonito? Tá legível? Tá não, né? Então, que tal pelo menos a gente fazer em 2 etapas? Pega as pessoas... e depois ordena pessoas e depois ordena. Tudo bem? Ordenando por nome. Não é isso que eu quero. Eu quero isso. Ana, Bia e Theo. Lá na tarefinha lá do pula-pula, dos contatos. O conceito é esse. Aqui a gente tem praticamente todas as manipulações básicas. Inserir, remover, obter. A questão é que as atividades, elas vão jogar muito disso. Por exemplo... se as tuas pessoas tivessem... Você está num pet shop, num cadastro de pet shop. É só mais disso. No cadastro de pet shop, as pessoas têm animais. E aí você oferece serviços para os animais das pessoas. Então, se cada pessoa tivesse vários pets, como é que mudaria aqui a nossa estrutura? Só mudando aqui. As pessoas têm pets. O meu pet teria um self, uma raça, uma espécie. Meu pet teria um nome. Meu pet teria um nome, é a Juju. E meu pet teria uma raça. E meu pet teria um tamanho. Cachorro PMG. Tamanho. Self.nome recebe nome. Self.raça recebe raça. Self.tamanho recebe tamanho. Pronto. As pessoas têm pets. Onde é que eu colocaria os pets das pessoas? No objeto pessoa ou no objeto repositório? As pessoas. Quem tem os pets são as pessoas. Ou se não faz sentido a mesma pessoa ter 2 cachorros com o mesmo nome, o nome poderia ser a chave. Então, as pessoas teriam uma lista de pets, que é um dicionário de string para pet.
E aí tá vendo as operações que a gente colocou aqui para repositório? Adicionar uma pessoa, pegar uma pessoa, remover uma pessoa. Agora a gente vai ter que colocar isso em pessoa, porque a pessoa faz com os pets a mesma coisa. Então, vamos lá, o que seria um adicionar? Aí é só repetição. O que seria um adicionar pet? Seria um nome, uma raça, né? Assim eu vou pedir aqui para pegar logo o pet. Posso ter 2 pets com o mesmo nome? Não faz sentido, né? Então, tá aqui, ó, mesmo testezinho aqui do inserir. Se pet.nome em self.pets, raise exception pet.nome. Mas e se tiver? Já. Mesmo nome? Não aceita. Não, tipo assim, se for um veterinário, aí eles chamam a pessoa, só que a pessoa tem outra pessoa com o mesmo nome de pet. Não, mas tudo bem, só que a chave no caso vai ser o identificador da pessoa e o pet, porque eu só consigo achar o pet através da pessoa. Por isso que durante muito tempo o teu RG, o número do teu RG não era identificador suficiente, porque o número do teu RG não era global, era associado a alguma secretaria de segurança pública. Então você poderia ter um RG emitido pela SSPCE. Ainda é assim? Não, agora é só o CPF. Não existe mais RG, né? Não, só o CPF. Minhas filhas não têm mais RG, minhas filhas só têm CPF, mas antigamente era assim. A tua chave estava associado a uma outra chave, né? A tua RG era assim. Se não, aí vocês vão ver que as coisas só vão repetir. Tem uma atividade lá que é justamente essa do pet shop. Você cadastra as pessoas, cadastra os pets e cadastra os serviços. Então você tem a TOSA. E aí você vende serviços para os pets das pessoas. Uma venda é uma TOSA para o cachorro Arthur da pessoa Davi. Então você precisa das 3 informações para fazer uma venda. Se não, self.pets.pet.nome recebe o quê? Pet. Def get pet self e nome. Se pet.nome em self.pets, se ele não está, então raise Então aqui é tudo muito baseado nas exceções, para simplificar a vida. Pet, nome, ó, tudo muito parecidinho, não cadastrado. Se não, retorna self.pets.nome. Del pet, deletar o petzinho de nome str. Ó, dá até para usar uns aos outros. Para deletar, ele tem que existir. Se não existe, não está cadastrado. Se existir, eu deleto. Aí em 1 segundo eu fiz as 3. O add, o get e a deleção. E eles são razoáveis, e eles são todos parecidos, tá vendo? Para adicionar, eu só adiciono se ele não existir. Para obter, eu preciso que ele exista. E para deletar, eu preciso que ele exista. Vamos agora, ó, praticamente eu consigo fazer tudo mais ou menos lá embaixo. Ó. Adicionar é adicionar uma pessoa. Quando eu mostro as pessoas, cadê o toString de pessoa aqui? Tá retornando o CPF, o nome e a idade, tá vendo aqui? CPF, o nome e a idade. Vamos mostrar também os pets dela. Os pets eu vou colocar como sendo
Ó, aquela velha estrutura de sempre. str de x for x em self.pets.values. Peguei todos eles e eu vou juntar com vírgula espaço. E aqui eu vou colocar os pets dela. Então isso daqui a gente vai ver muito. Pegar uma lista de objetos, tá vendo aqui, ó? Values me retorna uma lista com os objetos. E eu usei essa estrutura para transformar nos nomes. Depois eu juntei tudo com ponto e vírgula. Agora as pessoas têm pets. Então, add adiciona uma pessoa. Vamos aqui adicionar um pet. elif arg0 add pet. O que é que eu preciso para adicionar um pet? O pet está vinculado a uma pessoa, então eu preciso do CPF da pessoa, o nome do pet, a raça do pet, raça, espécie, sei lá, e o tamanho do pet. Bora pensar aqui. Para adicionar o pet, eu preciso primeiro obter quem? Bora. Gasolina mental. O pet está no repositório, mas tudo bem, mas o pet está nas pessoas. O repositório contém as pessoas e as pessoas contêm os pets. A gente tem uma hierarquiazinha de 2 camadas, que é muito parecida, por exemplo, com o lance dos contatos. A agenda tem os contatos e os contatos têm os telefones. Se você estivesse fazendo um cadastro, vocês já perceberam que quando você vai comprar um ingresso para um show, você não compra para o show, você compra para quê? Quando você vai comprar um ingresso para o show, você não compra de forma genérica. Como é que funciona? Bora. Alguma vez vocês já acessaram esse sistema na vida? Você compra o ingresso para o show de uma banda, você compra o ingresso para uma apresentação, você compra um ingresso para um local dentro do show. Arquibancada, normalmente não é assim que é feito? Então, você tem no teu sistema de compras, você tem o cadastro dos eventos. Você tem um sistema de vendas. Nesse sistema de vendas tem o cadastro dos eventos. Tem o show lá do Zeca Pagodinho, tem a apresentação do circo tal. E no evento você tem o cadastro dos sessões, eu poderia dizer assim, né? dos lugares, das sessões, porque cada sessão vai ter um limite de pessoas, cada sessão vai ter um preço, então você tem uma estrutura parecida com essa, você tem o sistema de cadastro, tem eventos, e cada evento tem sessões, arquibancada, front não sei o que, como é o nome daquele que é o principal, que fica bem pertinho das pessoas? Camarote, né? Camarote é assim que chama? Camarote e tal. Então você também tem um sisteminha de 2. Em outras atividades, não é de fato um sistema de 2 níveis. Por exemplo, se você pensar no banco, nos clientes e nas contas. As contas não são dos clientes, as contas são do banco. A sala de cinema. Só que a sala de cinema só tem o cadastro das pessoas, né? Nas posições. É que nem a bodega, a sala de cinema. Só que só o fiapinho. A gente tem as atividades, algumas delas mais para frente, elas têm essa estrutura. Ou elas vão ser um dentro do outro, ou eles vão ser aparentemente dentro do outro. Mas, por exemplo, no caso do banco, o banco tem clientes e o banco tem contas, é do banco. Os clientes conhecem as suas contas, mas as contas não são do cliente, as contas são do banco, certo? As contas têm o identificador, é só você pensar em termos de identificador. Os pets são das pessoas, o identificador do pet tem que ser único, mas único pro pet shop inteiro ou só para a pessoa?
o identificador do pet? Tem que ser único para o pet shop inteiro? Só vai ter um cachorro chamado Fraldinha? Não. Para a pessoa, aquela pessoa só pode ter um elemento chamado Fraldinha. Camarote é também único para aquele show, mas não para todo o sistema. Agora, por exemplo, quando você pensa no banco, a conta é única, o número da conta não é único por pessoa, é único para o banco todo. A conta 03263 é única para o banco, só tem aquela conta com aquele nome. Aos pouquinhos a gente vai pegando. Então, bora lá. O que é que eu preciso para adicionar o pet? Qual é a primeira coisa que eu vou ter que tentar fazer aqui? Pegar a pessoa. Tá vendo aqui, ó? CPF. Então, bora tentar pegar a pessoa. Peguei a pessoa. Tá vendo aqui? Peguei a pessoa. Agora que eu tenho a pessoa, a partir da pessoa eu posso tentar adicionar o pet. Add pet. Nome, o nome é o Args 2, a raça é o Args 3 e o tamanho é o Args 4. Cadê? Nome, raça, tamanho. Adicionar pet, recebe um pet. O que eu estou fazendo de errado? Ah, ficou um quadradinho a mais aqui. Ó, eu estou multinível aqui. Do repositório eu pego a pessoa e da pessoa eu pego o pet. Se eu quisesse dar um get pet aqui. Get pet. Eu preciso do CPF e do nome do pet. Mesma coisa. Eu pego a pessoa e a partir da pessoa eu pego o pet. Dois níveis aqui. Bora testar? ADD 1, 2, 3, David 20, ADD 4, 5, 6, Joana 22. Se eu der para listar, tem o David e tem a Joana. Vai adicionar um pet. O pet está vinculado à conta do David, que é 1, 2, 3. É a Xaninha. Xaninha é uma gata e ela é tamanho peludo. Tamanho P de peludo. Se eu der um list, agora, ups, não está mostrando o pet, tá vendo? O que está faltando? Meu pet tem o toString? Não, meu pet não tem o toString. Def, str, self, return. Self.nome, self.raça, self.tamanho. Ele não conseguiu transformar em texto porque ele não sabia como fazer. ADD 1, 2, 3, David 20, listar. ADD 4, 3, 4, 5, Luana 35, listar. Eu vou adicionar um pet para o David, que é 1, 2, 3. O pet vai ser o Lulu. Lulu é uma cascavel, tamanho G de jiboia. É GG, jiboia com 2 Gs. Pronto, está aqui. A Lulu é uma cascavel com 2 Gs de jiboia e jararaca. Agora ele tem outro pet, o David, que está no CPF 1, 2, 3, que vai ser a Rita. A Rita é um rato, uma ratinha, que ele vai dar de comida para cascavel. E é uma rata PP. Só um petisco, P de petisco. Se eu der um list,
Eu tenho a Lulu, que é uma cascavel, e a Rita, que é uma rata. E nessa brincadeira, a ideia é que seja... Qual é a proposta? Vocês entenderem como é que é o encaixe para conseguirem fazer isso em vários níveis. Eu poderia criar no meu pet shop serviços. Tem tosa, tem vacina, tem, sei lá, qualquer coisa. E a gente poderia ter o registro de ações, né? Então eu vou vender uma tosa para Lulu, que vai ser do David. Vou fazer uma vacina na Rita. Então é só esse jogo de cadastrar entidades que estão uma dentro da outra ou uma ao lado da outra e manipular esses cadastros, inserindo, removendo. Como é que eu removeria um cadastro aqui? Como é que eu descadastro um pet? Descadastro um pet. Removo um pet. O que é que eu teria que fazer? Remover um pet, deletar um pet, significaria obter a pessoa que tem esse pet e a partir da pessoa eu vou deletar, porque o pet está na pessoa. Eu tenho 2 niveizinhos. Se eu quisesse, sei lá, fazer algo com o pet, eu obteria o pet e aí eu ia manipular o petzinho. Isso aqui. Get pet, deletar pet, por aí vai. Então a estrutura é essa. A partir de agora a gente vai ter, você vê que não é tão complicado, né? É só entender a estrutura de gets. A vantagem disso é que se acontecer um erro qualquer nesse processo, exemplo, eu tento pegar o pet dessa pessoa, pegar a Lulu do David. Se o David não existir, vai disparar a exceção aqui. Se a Lulu não existir, vai disparar uma exceção aqui. Mas tudo isso daqui fica limpo. Eu não tenho que fazer 1 milhão de ifs e else. Será que essa pessoa existe? Será que essa pessoa tem esse pet? Será que esse pet não sei o que, não sei o que? Cada erro já está no seu lugar. Eles estão escondidos atrás dessas operações de CRUD. Create, read, update and delete. Criar, ler, atualizar e deletar. Então isso daqui é que nem if else, só vai fazer sentido quando vocês estiverem tentando lá, quebrando a cabeça, colocando cada coisa no seu lugar. Dica: antes de tentar implementar, olhem com paciência o diagrama de classes. Os diagramas já vão dizer um bocado de coisas sobre como é que os elementos se relacionam. Arcade. Vamos ver aqui, ó. Blim Blim. Vou atualizar algumas dessas atividades. Vamos olhar aqui. Plim Plim. Tum Tum. Tum 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 Tum. Vocês vão fazer a agenda, né? Se a gente olhar a agenda, a gente vê que pro caso da agenda, a gente tem, ó, a agenda tem vários contatos e o contato, vários telefones. Bora pegar outro aqui. Agiota. O seu Ptolomeu. Essa atividade é tão antiga, eu acho que já tem uns 10 anos essa atividade. Ó. O agiota tem clientes. Tá vendo aqui, ó? O agiota tem clientes. E o agiota, com esses clientes, realiza operações. As operações pertencem ao agiota, não aos clientes. As operações seriam emprestar, obter, coletar. O cliente conhece as operações que ele fez com o agiota, mas as operações estão registradas no agiota. Você está vendo aqui que você tem essa setinha preta? Setinha preta é posse, composição. Então a gente poderia ler que o agiota tem clientes, o agiota tem a lista das operações que foram realizadas, mas o cliente conhece, tá vendo a setinha aberta aqui? O cliente conhece as operações que ele realizou com o agiota,
mas as operações pertencem ao agiota. Bora para outro aqui. Ver como é que é o porquinho. Aqui é simples, ó. O porquinho tem moedas e tem itens. Esse daqui, o complicado desse é só a parte dos gets e sets. Esse daqui é outro que é trabalhosinho também, ó. A conta, não é? Tá aqui, eu tenho uma conta, as contas dos usuários. As contas, todas as operações nas contas geram registros. Tudo que você faz numa conta gera um registro dessa ação. Para separar a lógica da operação em si e do registro, a gente tem esse gerenciador de balanço. A tarefa dele é registrar o que foi feito. E as operações podem ser, né, creditar, depositar, abrir, né, abrir a conta, estornar uma tarifa e tudo mais. Só que hoje eu entendo que é importante que vocês façam o básico primeiro, antes de fazer esse. Esse daqui talvez fiquem lá para as férias, onde a gente já tenha visto essas primeiras, já tenha visto Gets, herança, e a gente fica lá para o futuro com eles. Mas tinha uns outros, ó, por exemplo, o Pet Shop, deixa eu ver se ainda tem aqui, que eu tirei até. Ó, o Pet Shopzinho. Ah, não tem o diagrama de classes, mas era parecido, ó. Eu tenho, tá vendo aqui os animais? Eu tenho o animal. O que é que o cliente tem? Dá para ver aqui? Um mapa de animais. E aí a gente também tem os serviços, tosa, vacina e tudo mais. Então a gente tem 3 coisas gerenciadas: o animal, os clientes e o serviço. Uma venda é oferecer para um animal de um cliente um serviço. Isso é uma venda. Ok? Então, meu povo, vocês já terminaram. Eu dei ainda até quarta-feira para o povo que ia fazer o Enem. Mas vocês já fizeram as atividades do bloco passado? Já? Ainda falta 2 Tá. o cinema e o... Até quarta-feira, tá certo? No máximo. Porque o ideal é que a gente já comece a agenda aí. A agenda. Contato e a agenda que são a mesma essa semana. Porque semana que vem eu já vou entrar em herança, então não pode ficar do tipo... Por isso que eu só estou pedindo uma atividade. Claro, atividade maiorzinha. Vai usar... Isso que vocês estão vendo hoje, vocês vão usar lá. Tudo isso de hoje vocês vão usar lá. Mas é interessante que vocês comecem logo, a partir de quarta-feira, a quebrar a cabeça com ela. Que aí eu vou avaliar só ela no próximo repositório. Então gastem tempo, resolvam, estudem, refaçam. Cheguem com ela assim 100%. Tudo bem?